Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? O tema do vídeo de hoje é: por que você duvidou? Essa história, ela é incrível. Gente, imagine você diante desse cenário. Tente imaginar você, fecha o olho e imagina esse cenário. Para começo de conversa aí na história, Jesus manda que os discípulos vão na frente dele. Depois de um sermão, ele fala: vão na frente, entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar. Alguns deles eram pescadores, tinham experiência de tempo, do clima, e se estava para acontecer uma grande tempestade, com certeza eles já estavam vendo as nuvens no céu, talvez alguns relâmpagos, e aí eles relutaram. Porque em algumas versões a palavra de Deus diz que Jesus ele não pediu, ele insistiu. Se teve que haver insistência, com certeza é porque os discípulos disseram que é o melhor não, porque tá aí uma tempestade chegando. Se a gente for sem você, Jesus, provavelmente a gente morre tudo afogado, vai afundar o barco, porque a gente precisava de você. Mas Jesus, ele insistiu. Se você tirar da palavra do original lá no grego, chega até se traduzir que ele ordenou, ele mandou. Ele teve que mandar à força, forçadamente ele teve que falar para os camaradas entrarem no barco e saírem de perto dele ali. Então nós temos já uma primeira situação ali, que é a dúvida antes de obedecer. Muitas das vezes a gente tem dúvida antes de obedecer e quer dizer não para Deus. Ah, não, isso aí que você está mandando é arriscado. E aí a gente já tem uma lição sobre obediência. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu quero continuar aqui focando na questão da fé constante. O que aconteceu? A tempestade veio, eles estavam todos desesperados e Jesus aparece caminhando na água. É algo que, se você fechar os olhos aí, colocar sua imaginação aí ativa para você entender, você com certeza também se espantaria a princípio como eles se espantaram. E depois que Jesus se apresentou ali como mestre: "Sou eu, Senhor Jesus, estou aqui, não tenham medo", A fé deles, ativou. Ativou por quê? A fé deles ativou na evidência do milagre, na evidência ali de ver o Senhor sobrenaturalmente ali caminhando sobre a água. Então Pedro, ele desafiou aquela situação natural para também experimentar do sobrenatural. Ele falou: "Jesus, se é mesmo você, então me permita que eu também caminhe aí sobre a água com você." E Jesus falou: "Vem." E aí ele não desistiu de pular do barco. Ele teve ali uma excelente experiência de fé. Ele pegou e automaticamente pulou do barco, desceu do barco. Você desceria do barco?
Ou será que na hora que você tivesse agarrado assim para pôr o primeiro pé na água, será que você não desistiria? Ai, Senhor, quer saber? Vem você para cá, eu vou subir de volta. Talvez eu não tivesse a coragem que Pedro teve. Isso foi um grande exemplo de fé. E ele começou a caminhar. Olha só que coisa maravilhosa. Ele começou a dar seus primeiros passos na água, ele começou a ir na direção de Jesus. Todo aquele milagre estava ali acontecendo, ao vivo aos olhos de Pedro. Ele estava vivendo ali o sobrenatural. E mesmo assim, depois de tudo isso que estava ali ao vivo e a cores para ele, a dúvida tomou o coração de Pedro. E quando a dúvida tomou o coração de Pedro, a sua fé zerou, digamos assim, que a energia da fé, né, o nível, né, se tivesse assim um medidor de capacidade de fé ali, na hora que a dúvida entrou no coração dele, ela zerou e ele afundou. A dúvida fez com que Pedro afundasse. A dúvida atingiu a fé de Pedro. A dúvida diminuiu, a dúvida transformou ali aquele momento em um momento impossível. Quando nós temos a dúvida, aquilo que é possível para o Senhor vira impossível aos nossos corações. Quando você duvida, você pega a sua fé e talvez tire do seu bolso e jogue fora. Se ela estiver no bolso, né? Você tira ela e joga fora. Estou usando aqui uma metáfora, mas a dúvida tirou a fé de Pedro. E a retirada da fé fez com que o impossível que ele estava vivendo, o sobrenatural que ele estava vivendo, voltasse a ser impossível. A fé faz com que o sobrenatural vire natural na nossa realidade, no nosso mundo aqui. Queridos, nesse vídeo eu quero trazer aqui 3 exercícios para que a minha e a sua fé possa crescer e ser constante. Essa fé que ela não começa lá em cima e do nada ela desanda, como assim foi com Pedro ali caminhando sobre as águas. O primeiro exercício é para que você busque manter o seu foco, os seus olhos em Cristo, na palavra do Senhor, naquilo que Deus te deu, na palavra que Ele liberou sobre a sua vida, né? Em todo o contexto milagroso que você já viveu. Tenho certeza que o Senhor já te abençoou de alguma forma. Ponha isso, é esse Deus que te abençoou, quem está te direcionando agora. Quando os problemas da vida vêm, você olha para o vento, você olha para o mar, você olha para o sobrenatural que é absurdo. Será que isso é verdade? Será que posso mesmo estar na água? Ou você olha para Jesus, aquele que está esperando você caminhar na direção dele? Ou você olha para aquele que direcionou uma palavra e disse, venha? Né? Porque quando você está debaixo de uma palavra, nada pode impedir você de chegar aonde Deus destinou para que você chegue. É isso. Então faça essa pergunta. Quando os problemas chegam, para onde eu estou olhando? Quando você achar que a dúvida está chegando no seu coração, você fala, ué, eu acho que eu estou olhando para o problema quando eu devia estar olhando para Jesus, quando eu devia estar olhando para a direção dele. Ele está me esperando do outro lado ali, né, na água, ele está me esperando fora do barco para fazer o sobrenatural acontecer. O segundo exercício que eu quero passar para você hoje é você trazer para a sua memória quem Jesus é. Aquele que liberou a palavra na sua vida de libertação, de crescimento, de transformação. Você vai nascer de novo todos os dias, você vai ser uma nova criatura e você vai ser abençoado. Esse que liberou essa palavra sobre a sua vida, quem ele é para você? Eu posso começar pedindo a você que leia as Escrituras e veja tantos e tantos milagres que Jesus fez, além do principal, ele é aquele que ressurgiu dos mortos. Fez tantos milagres, tantas curas, tantos sinais e maravilhas, e eu tenho certeza que você já teve algum livramento da parte do Senhor que foi sobrenatural. É disso que você precisa lembrar. Você precisa lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Cada passo que você der em cima da água, Jesus vai estar ali sustentando esse passo. Você precisa colocar isso dentro do seu coração, para que a dúvida não venha afogar e não venha assim sufocar a sua fé. É claro que você precisa entender que hoje Jesus, ele está em nós através do seu Espírito Santo, e eu digo uma coisa a você, esse Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você é o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos no 3º dia.
Esse é o mesmo que desceu lá no dia de Pentecostes e muitas almas ali foram salvas e convertidas ao Evangelho, esse poderoso para curar, para libertar, para resolver todos os problemas, para colocar a mão sobre os seus pés quando você pisar na água e te fazer andar sobre as águas. Talvez aqui as águas sejam as águas da vida, as preocupações, as dificuldades, o medo de não alcançar o alvo. O medo de não alcançar o objetivo muitas das vezes é porque você não lembra do que Jesus já fez na sua vida. E não lembra porque as dificuldades fazem a gente ficar preocupado e se esquecer do que ele já fez. Mas não se esqueça. Talvez Pedro tenha esquecido de tudo que Jesus já tinha feito em sua vida, da pesca maravilhosa, dos milagres, dos sinais. Ele tinha acabado de estar com Jesus há horas atrás, mas ele se esqueceu na hora que ele estava no meio do milagre. Então você precisa se lembrar quem Jesus é e o que ele já fez por você. O terceiro exercício que eu quero que você coloque na sua mente é: eu preciso continuar confiando, por mais que eu não esteja entendendo. Pedro, ele questionou aquela questão toda ali do milagre que estava acontecendo. Ele olhou ali e falou assim: não é possível, Jesus está em cima da água, se a gente pisa na água a gente afunda, isso é óbvio. Como é que ele está andando, isso é sobrenatural? E ele teve a ousadia de questionar, falou assim: se é mesmo você, se você está mesmo fazendo isso, deixa que eu vá fazer com você também. Ele questionou e ele foi daí mesmo sem entender. Esse foi o grande exemplo da fé de Pedro. Mesmo duvidando, mesmo não acreditando, ele queria comprovar, ele queria experimentar. Quando você entrega a sua vida ao Senhor para você viver o sobrenatural, para que a sua fé seja constante, você precisa viver buscando experimentar aquilo que você não entende. Senhor, eu não entendo. Como é que eu vou ser uma nova pessoa depois de tudo que eu já fiz na minha vida? Como é que eu vou ser um pregador do Evangelho depois de tanta bobagem que eu já falei na minha vida? Não, isso seria um milagre, isso não é possível. Eu sair do lixo e me tornar alguém um dia que leva a mensagem da cruz, a mensagem da salvação para as pessoas. Isso é possível? É claro que não. Isso é impossível naturalmente. Mas o Senhor Jesus, ele tem algo sobrenatural para mim e para a sua vida. Então você precisa continuar confiando, mesmo que você não entenda. Até porque se você entendesse, não seria sobrenatural. E aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é sobrenatural, é para mim, é para você. Acredite, se apegue a isso. Eu preciso confiar, mesmo sem entender. Amém? Eu quero concluir esse vídeo dizendo a você que Jesus continua, todos os dias, nos chamando a descer do barco e a acreditar que é possível viver o milagre e o sobrenatural dele. Muitas das vezes você, no meio das turbulências da vida, pode estar vendo Jesus mostrando que há solução, mostrando que ele pode fazer, mostrando que ele pode resolver. Tome a atitude de Pedro, de falar: Jesus, se o Senhor realmente pode fazer, me deixe experimentar, eu quero viver, me deixa experimentar, eu quero descer do barco, eu quero andar na água com você, me deixa viver isso. E quando você começar a viver esse milagre, use esses exercícios aqui para que a sua fé não seja uma fé oscilante, que ela seja uma fé constante, para que tudo se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui por esse que está me assistindo, por essa que está me assistindo, pedindo ao Senhor que nós possamos, ó Deus, juntos construirmos uma fé, Senhor, inabalável, uma fé constante, que não seja uma fé que oscile, mas que, pelo contrário, possamos viver cada minuto uma nova experiência com o Senhor. Quero te pedir agora que o Senhor entre nos corações destes que estão me assistindo. Se alguém aqui ainda não o conhece verdadeiramente, entre nesse coração, traga a Deus o arrependimento, uma nova vida, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que está aqui me assistindo, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que depois de um vídeo desse, você pode deixar um like aí e se inscrever no nosso canal. Ativa também o sininho de notificações, nós temos vídeos novos todas as terças-feiras, às 6h45 da manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.